Gênesis capítulo 48. Algum tempo depois, disseram a José: seu pai está doente, e ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó: seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou, dizendo: eu o farei prolífero e o multiplicarei, farei de você uma comunidade de povos e darei essa terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Ruben e Simeão. Os filhos que lhes nasceram depois deles serão seus, serão convocados sobre o nome dos seus irmãos para receberem sua herança. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando ainda estava a caminho, a pouca distância de Efratá. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efratá, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são esses? Respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou os seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abençoou. E Israel disse a José: nunca pensei que veria sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos. Em seguida, José os tirou do colo de Israel e curvou-se, rosto em terra. E José tomou os 2, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora este fosse o filho mais velho, e abençoou a José, dizendo: que o Deus a quem serviram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou, por isso pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés, e lhe disse: não, meu pai, este aqui é o mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, o seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim, Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros. Que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir, Israel disse a José: estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados. E a você, como alguém que está acima de seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Gênesis capítulo 49. Então Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se ao meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó, ouçam o que diz seu pai Israel. Ruben, você é meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor, superior em honra, superior em poder, turbulento como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama de seu pai, ao meu leito, e o desonrou. Simeão e Levi, seus irmãos, suas espadas são armas de violência. Que eu não entre no conselho deles, nem participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e a bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja a tua ira, tão tremenda, e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Judá, seus irmãos o louvarão,
sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo, você vem subindo, meu filho, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto, lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Dan defenderá o direito do seu povo, como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Ó Senhor, eu espero tua libertação. Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e o perseguirá. A mesa de Azer será farta, e ele oferecerá manjares de rei. Naftali é uma gazela solta, que por isso faz festa. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor arqueiros o atacaram, atirando-lhes flechas com hostilidade, mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Benjamim é um lobo predador, pela manhã devorará a presa e à tarde divide o despojo. São estes os que formam as 12 tribos de Israel, e foi isso que seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. A seguir, Jacó deu essas instruções: estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, com propriedade para sepultura. Ali foram sepultadas Abraão e Sara, sua mulher, e Isaque e Rebeca, sua mulher. Ali também sepultei Lia. Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunido aos seus antepassados. Gênesis capítulo 50. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel, e eles o embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento, e os egípcios choraram sua morte 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte de Faraó: se posso contar com a bondade de vocês, falem com o Faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte, sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai, logo depois voltarei. Respondeu o Faraó: vai e faça o sepultamento de seu pai, como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do Faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito, e além deles, todos os da família de José, os seus irmãos e todos os da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen.
Carruagens e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. Chegando à eira de Atade, perto do Jordão, lamentaram em alta voz, com grande amargura, e ali José guardou 7 dias de pranto pela morte do seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na eira de Atade, disseram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado Abel-Misraim. Assim fizeram os filhos de Jacó o que este lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que Abraão havia comprado de Efron, o hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura, juntamente com o campo. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos e viu a 3ª geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito.